dos líderes deste evento, do simpósio, que vai discutir melhores resultados para a área da anestesista, é o médico anestesista, o Dr. Taylor Alberto Grando, que é responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento de Anestesia, o SANI, aqui na Princesa Isabel, perto do Instituto de Cardiologia, aqui em Porto Alegre. O que há de mais moderno na área de anestesia, no sentido de representar um procedimento cirúrgico mais seguro, doutor Tanur? Bom, devido à evolução das diversas cirurgias, tanto na área da cirurgia cardíaca como na área da cirurgia torácica e também na cirurgia abdominal, principalmente nas grandes cirurgias abdominais, nós realmente tivemos que evoluir com as nossas técnicas de anestesia, com novos fármacos, além de monitorizações mais sofisticadas e colocando os pacientes em condições adequadas na recuperação ou na UTI. Algum tempo atrás, quando principalmente na área da cirurgia plástica, muitos médicos montaram nas suas clínicas centros cirúrgicos, nós tivemos notícia, infelizmente, de acidentes envolvendo a parte de anestesia ou até outros tipos de acidente no próprio procedimento. Me parece que hoje os médicos estão retornando aos hospitais e vocês, anestesistas, cada vez mais atuam com mais segurança. Me corrija se eu estiver errado. Portanto, me parece, e nós que observamos muito o mercado, doutor Tanur, os acidentes envolvendo questões de anestesia cada vez mais são raros. Não é isso? Exatamente, com a evolução das técnicas anestésicas, com a evolução da monitorização e com os cuidados que nós temos dentro de entidades hospitalares, realmente nós estamos um pouquinho fugindo das clínicas. Porque se houver um acidente numa clínica, nós temos que realmente reanimar o paciente ou corrigir esse acidente e transportar esse paciente de um local que hoje demanda, às vezes, distância, às vezes, problemas de tráfego, e que realmente o atendimento pode ser demorado em questões vitais. Um bom evento para o senhor. Parabéns, porque vocês estão justamente buscando mais segurança para nós, pacientes consumidores dos serviços de saúde. Muito obrigado. Estamos com o Dr. Fernando Torelli, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, que, dentro de alguns minutos, inicia esse simpósio de técnicas mais seguras de anestesia, enfim. Doutor Torelli, semana passada nós estivemos no Rio de Janeiro, onde palestramos e mediamos uma mesa com colegas administradores hospitalares na Academia Brasileira de Administração Hospitalar, presidida pelo doutor Armando Carvalho Amaral. Uma das palestras me chamou muito a atenção. A doutora Patrícia, diretora técnica do Hospital Albert Sabin, do Rio de Janeiro. Erros médicos. A importância do check-in pré-operatório para o anestesista, para o cirurgião, para a equipe de enfermagem, mostrou casos práticos de erros, medicamentos trocados, instrumentos cirúrgicos esquecidos em abdômen, pacientes que caem das camas. Eu sei, e ela disse isso, que o Moinhos é assim, vocês têm que ser obcecados por segurança. Como é que se lida com toda essa complexidade dentro de uma instituição deste tamanho, que é 5 vezes maior que o Albert Sabin no Rio de Janeiro? Eu acho que é importante que a gente cada vez fale mais sobre isso para a população, porque esse é o tema mundial. Eu estive recentemente no evento em Londres, onde tinha experiência do mundo inteiro, como transformar as instituições de saúde mais seguras, com mais qualidade, porque um hospital são pessoas cuidando de pessoas. Nós não temos a robótica, nós não temos a automação, é gente cuidando de gente, né? Então, o grande desafio é melhorar os processos, incorporar tecnologias, incorporar sistemas de informática que permitam que, antes de dar uma medicação para o paciente, tu passe um código de barras na medicação, na pulseira do paciente, ele se comunica com o sistema central e informa se aquele paciente certo, se a medicação está certa. Alerta. Sistema GS1. Exatamente. São várias alternativas que as instituições estão trabalhando, né? Mas é importante a sociedade saber que cada vez mais ela também tem que participar desse processo, né? Como? Nós temos que educar. O Moinhos tem, nos últimos 6 finais de semana, publicado no Caderno Vida da Zero Hora, em vez de fazer o que tradicionalmente os hospitais fazem, propagandas, venha fazer exame, venha ser atendido aqui,
nós estamos divulgando as metas internacionais de segurança, né? Questão da identificação, a questão da cirurgia segura, a questão das quedas, né? Muitas vezes um paciente ele tem a orientação da família de que ele não deve se levantar sem orientação, sem um profissional. E muitas vezes a família deixa, o acompanhante ou o próprio paciente, ele não cumpre essa orientação, né? Então, educar o paciente, trazer o paciente para dentro do processo de cuidado, trazer a família para dentro do processo de cuidado, né? Os hospitais, como Moinhos de Vento, têm a obrigação de ser pioneiro nesse tipo de abordagem, né? Nós temos que cuidar do paciente, tratar o paciente, mas nós temos também que educá-lo e temos que ter cada vez sistemas mais seguros, né? Nós usamos muito a referência da indústria aeronáutica, né? O check-in do piloto. Isso é feito antes da cirurgia? É feito tipo check-in do piloto? Em todos os procedimentos cirúrgicos, todos. É feito time out, onde tu para e diz assim, esse é o paciente certo, essa cirurgia é certa, né? Isso tem que ser levado a todas as áreas dentro da instituição. E todas as áreas fazem? As áreas, as principais fazem, mas a grande discussão que nós estamos fazendo hoje é se não deveríamos cada vez ter a tolerância pelas questões de segurança cada vez num nível mais rigoroso, né? Talvez procedimentos que hoje nós entendemos que não precisa fazer, tem que começar a fazer. Quais, por exemplo? Eu diria que a cada atendimento, cada momento em que tu vai dar uma medicação para o paciente, tu tem que parar e perguntar o nome do paciente, olhar a prescrição, né? Porque tu imagina um paciente, um hospital que nem o nosso, com 400 pacientes internados, recebendo medicação 3 vezes ao dia por 2.000 colaboradores diferentes, né? Então, tu tem que criar essa cultura, trabalhar essa cultura, e nós estamos fazendo muito isso, né? Hoje, todos os gestores dessa instituição têm nas suas metas individuais os aspectos relacionados à segurança do paciente, né? Não interessa se tu é da área administrativa, se é do financeiro, se tu é da enfermagem, as metas de segurança são as nossas metas, né? Que nós perseguimos diuturnamente e cada vez tentando trazer a menor tolerância para que essas coisas possam acontecer nos nossos hospitais. Esse é o grande movimento mundial. Tu pode perceber, nós mudamos a missão do hospital, que era cuidar de vidas, e agora é cuidar de vidas com qualidade médica assistencial e segurança do paciente. Nós estamos fazendo uma afirmação na missão da instituição que esse é o foco da nossa atuação, né? E, obviamente, que para isso tu tem que qualificar mais instituições, incorporar tecnologia, ter funcionários mais bem treinados, mais qualificados, né? Isso passa também, eu acho que o Moinhos tem a oportunidade de estar fazendo isso, mas, infelizmente, nem todos os hospitais do Brasil têm recursos para fazer isso. Verdade. Né? Então, nós temos que trabalhar por um ambiente de segurança, né? Nós temos que trabalhar por uma saúde segura e que todos os hospitais tenham esses padrões de segurança como sendo o seu fundamento. Por isso que a gente defende que todo hospital tem que ser acreditado. Grupo administrativo, enfermagem, médicos, o cirurgião fala o médico, fala o anestesista. Quem é o mais resistente para os procedimentos de check-in? Me parece que a enfermagem está num ponto perfeito, mas ainda existem médicos, isso eu ouvi lá no Rio de Janeiro, que são resistentes a esses procedimentos de check-in, ou aqui no Rio Grande do Sul é diferente? Eu, como tu sabe, trabalho há 30 anos na área hospitalar, né? Então, tu escuta a área administrativa dizendo que o médico é mais resistente, tu escuta o médico dizendo que a enfermagem é mais resistente. Eu acho que não são categorias, são pessoas, né? Em todas as categorias, tu encontra pessoas que ainda entendem que a questão da segurança é algo que possa ser deixado no segundo plano, né? E não é uma categoria, eu acho que nós temos médicos extremamente comprometidos, os médicos estão tratando disso de uma forma muito consciente, muito profissional, até porque é para a proteção dele, né? Os enfermeiros extremamente comprometidos. Então, mas o que é importante, né? Se todos os hospitais do nosso país tivessem um selo de acreditação, em todos os lugares que tu fosse fazer estágio e te formar, tu ia ter a segurança como o fundamento do teu trabalho. Agora, se a maioria dos hospitais do Brasil não possui um selo de acreditação e não tem essa política, então tu trabalha num hospital, aqui é comum, um médico diz para nós, aqui no Moinhos eu levo 30 minutos a mais para fazer um procedimento, porque eu tenho que fazer termo de consentimento informado, eu tenho que fazer o time-out, eu tenho que fazer evolução, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E muitas vezes, quando eu atuo num outro hospital, eu ganho a mesma coisa do operador e não preciso gastar todo esse tempo com todo esse processo, né? Então, muitas pessoas achavam que o Moinhos era o único hospital acreditado
pela acreditação da Joint Commission, acreditação internacional. Isso era um diferencial do Moinhos, né? Nós ficamos muito contentes com a acreditação do Mãe de Deus, com a acreditação do Santo Antônio, estamos torcendo para a acreditação do Clínicas, né? E todos os nossos hospitais, porque isso deveria ser uma cultura do segmento e não uma cultura de um grupo, de um administrador ou de um hospital. Isso deveria ser o pré-requisito do segmento hospitalar, né? Porque aí tu ia ter isso em todos, desde a formação, desde a faculdade. Agora, tu entra num hospital que te exige uma série de coisas, aí tu vai trabalhar num outro hospital que não te exige nada, né? Isso deveria ser um princípio do segmento, em proteção e em defesa dos pacientes, né? Então, essa é a bandeira que a gente quer trabalhar. Por isso que nós estamos usando o nosso espaço em mídia, não para vender os nossos serviços, mas para educar a população que, quando chegue num hospital, verifique se eles estão cumprindo as metas internacionais de segurança. Porque, com isso, o cidadão consciente faz a transformação da sociedade. E ele começa a cobrar o nosso funcionário. Será que tu lavou as mãos do jeito que está lá no jornal que o hospital publicou? Né? O Moinhos me disse que tu tem que me chamar pelo nome completo. Então não me chama de Alexandre, porque pode ter 3 Alexandres. Me chama de Alexandre Appel e confirma se tu é o Alexandre Appel, né? Então esse é o movimento, essa é a importância de tu trabalhar uma cultura diferente no segmento hospitalar. E é isso que o Hospital Moinhos de Vento está se propondo, junto com outros grandes hospitais do Brasil, né, trazer essa cultura para o nosso segmento e levar isso para a comunidade, porque nós temos que educar o consumidor. Ele tem que ser educado, porque ele vai saber diferenciar o que é um hospital que tem um H maiúsculo e o que é um hospital que não está cumprindo as metas internacionais de segurança. Mesmo assim, tu pode ter erro, cumprindo, né? Agora, tu não cumprindo, tu não observando, tu não sabe nem se tu errou ou tu não errou. Então, esse é um processo de aprendizado e eu convivo com médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, farmacêuticos a minha vida inteira e tem muitas pessoas extremamente comprometidas com isso, né? Agora, nós temos que tirar de dentro do hospital essa discussão e levar para a sociedade. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Doutora Beatriz Faria de Leão é uma das palestrantes do evento que vai tratar de sistemas que, integrados ou individualizados, podem representar mais segurança na atuação do profissional, seja ele de enfermagem ou o próprio médico. Explique um pouco mais para o nosso telespectador. Eu vou falar aqui de sistemas de registro eletrônico ou prontuário eletrônico e especificamente dos sistemas voltados para anestesia. A gente sabe já de relatos publicados que os sistemas de informação usados durante o processo de anestesia para coletar toda aquela informação durante, pré e após, melhoram a qualidade, permitem que a gente avalie melhor as complicações, saiba mais do passado do paciente e se aumenta a segurança com isso. Meus cumprimentos. Muito obrigada. O doutor Enes Donizete Silva é diretor científico da Sociedade de Anestesia de São Paulo e é anestesista do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O senhor veio participar conosco aqui no Moinhos de Vento deste evento que vai discutir de que forma a anestesia pode ser mais segura ao paciente, né, que se submete a um processo cirúrgico, principalmente cirurgias grandes, torácicas, de abdômen, cardíacas. Hoje a atividade de vocês é muito mais segura, eu estaria certo afirmando isso, doutor Enes? Sem dúvida. Se a gente for fazer uma linha do tempo, desde 150 anos atrás, 180 anos atrás, quando pela primeira anestesia foi executada, a gente tem uma noção muito clara, por uma série de dados estatísticos assim por diante, que nos últimos 15 anos, a mudança em relação ao controle da segurança, a preocupação com a segurança do paciente na anestesia, ela adquiriu níveis que a gente nunca teve. Provavelmente, isso efetivamente a gente tem uma curva de melhoria, tem muitas oportunidades de melhoria, mas isso também tem muito a ver com a tecnologia da informação, com a vantagem que você passou a ter de documentar melhor e poder analisar esses dados posteriormente e poder retornar ao problema e, a partir daí, criar uma nova etapa de trabalho baseada em informações mais reais. Agora, doutor Enes, alguns anos atrás, o indivíduo se submetia a uma cirurgia, ia para uma sala de recuperação, ficava horas, às vezes um dia inteiro, para se recuperar da anestesia. Hoje ele está entrando na SR, já está acordado, pleno dos seus sentidos, da sua situação. Como é que vocês estão conseguindo anestesiar a pessoa exatamente no tempo do procedimento e com um retorno
a atividade normal, sem nenhuma sequela, sem nenhum resquício daquela anestesia, como dificuldades de urinar, dificuldade de sentir suas pernas, etc, etc. Como é que vocês estão conseguindo esse ponto que a anestesia passou a ser uma coisa... Não é mais problema na vida de quem se opera? Claro. O caráter de imprevisibilidade que a gente tinha associado a alguns medicamentos, ele foi resolvido porque a indústria farmacêutica voltada para a anestesia teve uma evolução absolutamente brutal nos últimos anos. Então, se a gente for olhar para as drogas que a gente tem hoje, elas na verdade são derivadas da droga-mãe lá atrás. Elas não têm uma diferença estrutural química muito grande. Só que com o desenvolvimento da química, o que se observou é que substituir determinados flúoros, cloro, carbono, bromo em algumas moléculas fazem com que a molécula que tinha uma meia-vida antes de 6, 7, 8, 12, 15 minutos, hoje ela tem uma meia-vida de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Consequentemente, o anestesista tem que ficar muito mais atento, porque da mesma maneira como o doente dorme profundamente rápido, ele emerge e acorda rapidamente. Então, durante o procedimento cirúrgico, a gente tem que ter um controle e um cuidado e uma proximidade com o doente muito maior do que a gente tinha. Para isso, também se desenvolveram tecnologias e novos monitores. Então, hoje a gente monitora a consciência do paciente durante a cirurgia. A gente monitora quanto de analgésico a gente está administrando no paciente, quanto de droga, que são os relaxantes musculares, que estão efetivamente agindo no paciente. Então, isso é um encontro do que a gente chama lá no estudo de farmacocinética e farmacodinâmica. É o sonho, do ponto de vista nosso, há 20 anos atrás, quando a gente estudava isso e não contava com esses sistemas. Que maravilha. Uma boa palestra para o senhor, um bom evento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá bem, muito obrigado. Dr. Newton Brandão, diretor técnico, científico do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. A importância do evento que se realiza hoje e amanhã no hospital, discutindo novas técnicas de proteção ao paciente a partir da anestesia, doutor Brandão. Esse é um evento de atualização. Os eventos de atualização é um momento que os médicos se reúnem para discutir o que é de mais recente, quais são as evidências novas. É um momento também de debate. Então, esses eventos são interessantes na medida de proporcionar que os encontros estimulem o debate científico e a interação entre os profissionais, porque a anestesia, de uma certa forma, ela reúne várias especialidades médicas. Então, isso é muito bom. Um bom evento, uma alegria revê-lo. Obrigado.